A graça e a paz, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Esperança. Estamos de nossa residência, levando a mensagem para a Escola Bíblica Dominical do dia 14 de junho de 2020. A todos os irmãos que assistirem esse vídeo, que Deus os abençoe grandemente. Eu vou falar um pouco sobre cidades. Cidades são abominação contra Deus. Muita gente não sabe disso, mas as cidades são abominação contra Deus. Meus queridos, em Isaías, no capítulo 14, verso 21, diz assim: preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Deus eterno, esse é um momento que estou iniciando essa palavra, Senhor. Dá-me a tua palavra e transfere para os teus que vão ouvi-la no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cidades são abominação contra Deus. Contra Deus. Veja só, vocês vão entender exatamente o porquê e qual a cidade de Deus. De fato. Olha, originalmente, quando Deus criou a terra, só existia o jardim do Éden. Deus não criou cidade, Deus criou o jardim do Éden, que nós chamamos de paraíso, não é? Queridos, é nas cidades que se encontram as maiores abominações, iniquidades, pecados terríveis. São nas aglomerações das cidades. O primeiro grande ato de rebeldia contra Deus foi a construção de uma cidade chamada Babel. Está em Gênesis, no capítulo 11. Muitos enfatizam apenas a construção da torre, mas o alvo principal era a cidade de Babel, meus queridos. A torre já estava pronta há algum tempo. Eles estavam apenas melhorando, não é? No original, a gente vê aqui que a Bíblia diz que a torre que os filhos dos homens tinham edificado. Então já estava pronta a torre, já estava edificada. E eu creio que servia apenas como um observatório, como se fosse assim de astronomia, não é? Acho que astronomia, uma torre astrológica, alguma coisa assim, para ver o tempo, saber do tempo, porque a torre não era tão alta. As pessoas, às vezes, quando falam em Torre de Babel, pensam num prédio altíssimo, mas ele era muito menor que muitos prédios, que a maioria dos prédios que existem hoje. Então, meus queridos irmãos, ainda no capítulo 11 de Gênesis, você vai descobrir, se você for ler todo o capítulo, no versículo 8, que a evidência absoluta do que eu estou falando está aqui nesse versículo 8, quando diz assim: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Era o que Deus queria, que acabassem com aquela construção da cidade. Aqui nesse texto não está dizendo que eles parassem de edificar a torre, mas que eles parassem de edificar a cidade. E eles pararam de edificar a cidade. Acabou a construção da cidade. Meus irmãos, enquanto os descendentes de Sete edificavam a agricultura, trabalhavam na roça, vamos dizer, trabalhavam na zona rural, como nós conhecemos, a procura de caça, de pesca, os descendentes de Caim se dedicavam mais à vida da cidade, à vida urbana. É isso que eles queriam. Então, aqui eles começaram a inventar. A Bíblia diz que eles começaram a inventar invenções, né? Inventar invenções. Começaram a lidar com música, com a vida noturna,
noturna, né? Com a vida barulhenta, com a vida de diversão, que é o que a cidade produz. Fabricaram instrumentos de corda, e foi ali também que começou a construir, não é? Instrumentos de armas. Arma. Foi ali que começaram a construir as armas. Começaram ali. Começaram a fazer instrumentos de cobre, de ferro. Pois a vida da cidade, na verdade, requer isso, né? Requer trabalho para multidões de pessoas. E eles fabricaram, meus queridos irmãos, armas. E é interessante que Enoque, não o santo Enoque, como nós conhecemos, mas era um outro Enoque, que naquela construção, ele começou também, dentro da primeira cidade, a existir a bigamia. Ele começou a viver com mulheres. E diz aqui em Gênesis 4,19, que Lameque diz para as suas mulheres: eu matei um varão para me ferir, e um mancebo por me pisar. Matou 2 homens. Gênesis 4:23. Então, não é assim mesmo as cidades? Cheias de violência, cheias de desgraças. É assim. As cidades são assim. Então, meus queridos irmãos, o primeiro grande e declarado inimigo de Deus foi Nimrod, o poderoso caçador, um homem que ajuntou pessoas ao redor de si e resolveu fazer para aquele grupo um nome poderoso. E aí começou a construir cidades, além da que começaram, que foi Babel. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Gênesis 10:10, falando de Nimrod, né? A Bíblia diz: e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calne, na terra de Sinear. 4 cidades tremendas e poderosas. Mas ele não ficou satisfeito e desejou construir, expandir cidades. Então vem em Gênesis capítulo 10, versos 11 e 12. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive e Reobote-ir e Calá e Recém. Entre Nínive e Calá, meus irmãos, grandes cidades, mas 4 cidades foram construídas, foram metrópoles da época. Sabe, irmãos, sabe o que quer dizer Babel? Babel despertou a ira de Deus ao ponto de sua construção ser interrompida. Nínive foi um motivo de condenação. Deus enviou Jonas para increpá-la e anos mais tarde foi subvertida no fundo do mar. Sidom, terrivelmente pecadora, Jesus comentou sobre seu pecado quando se referiu a Tiro e Sidom. E a cidade de Gaza, que era uma capital dos filisteus, terríveis inimigos do povo de Deus. E Sodoma, Gomorra, Adama e Zeboim são 4 cidades da Campina destruídas por Deus por causa das horríveis abominações do pecado, da iniquidade que tem nessas cidades, que tinham nessas cidades e que existem nas grandes cidades de hoje, a gente sabe disso. Então, meus queridos, dando um salto, né, para o Apocalipse, porque desde essas terras que eu falei até o Apocalipse, existem outras cidades que também foram abominação ao Senhor. Mas eu vou falar de uma cidade, para nós encerrarmos, de uma cidade maravilhosa. Nós vamos descobrir que Babel foi transferida em Babilônia, foi transformada em Babilônia, grande cidade
que domina sobre todos os reis da terra. E será a última cidade a levantar-se, diz a palavra, contra Deus e contra o seu povo. Contra Deus e contra o seu povo. Mas, para responder a esta aberração, Deus mesmo edifica uma cidade maravilhosa. E eu aqui encerro essas palavras, mostrando essa cidade, a cidade santa, perfeita. É a nova Jerusalém, que desce dos céus como uma noiva ataviada para o seu esposo, diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse. Esta sim é a santa e agradável aos olhos de Deus. A nova Jerusalém. Não é essa Jerusalém terrena, mas é a nova Jerusalém, é a Jerusalém espiritual, é a Jerusalém onde não há abominação. A Bíblia Sagrada diz, a nova Jerusalém, lá não existirá ladrão, lá não existirá morte, lá não existirá dor, lá não existirá luto, lá não existirá nada disso, só existirá pedras preciosas, noite e dia não existirá, será uma só coisa, tudo será maravilhoso e estaremos diante de Deus, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esta é a cidade de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, que Deus nos cubra de muita felicidade e que nosso desejo, nosso coração esteja voltado tão somente para a grande cidade, a nova Jerusalém, onde nós iremos gozar eternamente com o Pai eterno. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.